Os Beatles são uma das maiores bandas de todos os tempos, um grande fenômeno cultural nos anos 60, com certeza você deve lembrar deles, e lembrar das músicas melosas, músicas de amor, as fases, né, a fase do yeah, 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 eles com cabelinho de lado, mas você sabia que os Beatles têm diversas músicas falando sobre política, liberdade e até mesmo racismo? Pois é, sobre elas que a gente vai falar aqui hoje no 6 Lições, o quadro no canal do Livres que mistura política e cultura pop. Vem comigo! A primeira dessas músicas é Blackbird, que foi composta pelo Paul McCartney e, claro, tem um teor ali, né, um saborzinho de crítica à questão da segregação racial nos Estados Unidos nos anos 60. O próprio Paul McCartney falou que a música também, né, existiam algumas pessoas que cantavam Black Girl em vez de Blackbird, que achava isso normal porque realmente cumpria esse propósito da música. E aí é justamente como se ele estivesse falando para uma garota negra, né, conversando com ela. Inclusive um trecho deixa isso muito claro, que ele fala: por toda a sua vida, tudo o que você estava esperando era esse momento para acender. Engatando no refrão aí muito conhecido, né? Blackbird fly, pássaro negro voe. A segunda música, e essa com certeza você já ouviu, é All You Need Is Love. Pois é, uma música, né, que parece tão simples, tão besta, uma mensagem tão direta. Tem um teor político muito forte, sim. Na verdade, é a história por trás dela que explica tudo isso. Um evento chamado Our World, que foi a primeira transmissão via satélite, ao vivo, simultâneo para todo mundo, contou com a participação dos Beatles e eles quiseram fazer uma música para essa ocasião. Foi aí que John Lennon rascunhou All You Need Is Love, uma música simples, direta, que era esse o objetivo, fazer com que pessoas em todo o mundo conseguissem entender essa mensagem de pacifismo, de amor contra as guerras, né, que na verdade os Estados Unidos estava travando na época e os Beatles tiveram essa pegada mais pacifista. Então a mensagem do amor, o love, love, love no começo, foi uma mensagem super direta que deu pra entender, né, em qualquer língua. Acho que todo mundo conhece pelo menos do inglês a palavra love. Então daí que surgiu como essa mensagem de paz para todo mundo. E mais de 400 milhões de pessoas acompanharam o evento ao vivo. Então eu acho que a mensagem funcionou. A terceira música é uma mensagem clara contra os impostos. É a música Taxman, do álbum Revolver, foi escrita pelo George Harrison na época contra o sistema de impostos britânico nos anos 60. E a música é cheia de referências a isso, são críticas muito claras, inclusive mencionando nomes de parlamentares políticos britânicos da época. Então a música é recheada de trechos falando sobre isso. Vamos para alguns deles. O primeiro deles fala assim: deixe-me contar como vai ser. Tem 1 para você e 19 para mim. Porque na época o sistema, uma nova proposta de sistema de impostos britânico, uma das cláusulas lá falava de uma taxação de 95% em um dos produtos. Então foi daí que ele tirou 1 para você, 19 para mim. E continua, tem um outro trecho que ele fala: 5% pode parecer pouco demais, mas seja grato por eu não tomar tudo. No caso, ele falando aí como se fosse o governo. A música também diz: se você tentar sentar, eu vou taxar o seu assento. Se estiver com frio, vou taxar o calor. Se for caminhar, eu vou taxar os seus pés. E aí tem a menção que eu falei dos políticos britânicos, muito clara. Na verdade, em um momento da música, ele bate tanto num político do Partido Trabalhista quanto do Partido Conservador. Quando ele fala do Mr. Wilson, ele faz uma referência ao Harold Wilson, que é do Partido Trabalhista. E quando ele fala do Mr. Heath, ele fala do Ted Heath, que é líder do Partido Conservador Britânico.
A quarta música é Pigs, também escrita pelo George Harrison, que conta a história de porcos vivendo suas vidas fartas, se lambuzando na lama com suas camisas brancas. Na verdade, uma crítica à sociedade na época, o abuso do consumo, né, como a gente acaba vendo em muitas músicas da cultura pop, mas o que pouca gente sabe é que a música na verdade foi inspirada na Revolução dos Bichos, o famoso livro de George Orwell escrito em 1945. Inclusive, no rascunho original, o primeiro rascunho da música trazia a história do Big Brother, né, em alusão ao Big Brother, que é o grande irmão, personagem de outro livro do George Orwell, que é o 1984. A quinta música, essa não poderia não estar aqui, é Come Together, música escrita pelo John Lennon, que acabou sendo a primeira faixa do famoso álbum Abbey Road, mas que na verdade foi concebida como uma música para uma campanha política. O candidato ao governo da Califórnia na época, o Timothy Leary, era muito amigo do John Lennon e pediu a ele que fizesse uma música para a campanha. Foi aí que Come Together foi concebida. Porém, a gente não viu a versão da campanha, só viu a versão do álbum, porque na verdade a campanha teve que ser interrompida no meio, porque o Timothy Leary, que é um grande defensor da descriminalização das drogas, foi preso por causa de posse de cannabis. Mas dá pra perceber na letra da música que foi pro álbum que a música mirava um público mais jovem, falava de liberdade, né? Então um trechinho aqui só pra vocês terem uma dimensão, né? Ele falava assim: eu conheço você, você me conhece. O único conselho que eu te dou é que você tem que ser livre. Vamos juntos agora mesmo comigo, né? Come together right now over me. E a sexta música pra gente encerrar essa lista com chave de ouro é Revolution. Mas calma, os Beatles não queriam uma revolução, eles tinham um panorama mais liberal do que estava acontecendo na política naquela época, por conta dos confrontos muito fortes aí, do surgimento de uma nova esquerda muito agressiva e muito violenta, que inclusive defendia o vandalismo em protestos como uma forma legítima de pedir, né, mais direitos. O John Lennon falou: não é desse jeito, e não é desse jeito que vocês vão nem conquistar uma revolução, não é nem com a revolução desse tipo que a gente consegue que as coisas melhorem. Então ele acabou tendo diversos atritos com grupos da época que seguiam correntes leninistas, trotskistas, e foi daí que ele concebeu Revolution, e tem vários trechos dessa música que deixam essa mensagem mais pacifista muito claro, como se fosse uma resposta a esses grupos mais radicais. Vamos aos trechos então. No começo o John Lennon diz assim, né: vocês dizem que querem uma revolução. Bem, vocês sabem, todos nós queremos mudar o mundo. E o refrão daí destaca: mas quando vocês falam sobre destruição, vocês sabem que não podem contar comigo. Em outro trecho, ele também diz assim: vocês dizem que querem uma solução real. Bem, vocês sabem, nós adoraríamos conhecer o plano. E ele ainda faz uma defesa da liberdade quando diz assim: vocês dizem que é a instituição. Bem, vocês sabem, em vez disso, é melhor vocês libertarem suas mentes. Mas se vocês ficarem carregando fotos de mal, vocês não vão convencer ninguém de jeito nenhum. Então, uma crítica muito forte. Eles já não eram, né, muito a favor do status quo da época, mas também não eram a favor de um outro extremo, de grupos que estavam surgindo num outro extremo. E aí eles dão um recado bem liberal e bem importante para os dias atuais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco o pano de fundo aí por trás dessas músicas, que já passem, se não conhecem todas essas 6 músicas, que vão lá, ouçam, porque os Beatles fizeram história, marcaram história e tem letras muito marcantes que nos fazem entender a política da época. Mas é isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho para receber mais notificações e deixa aí embaixo, hein, qual que é a sua música favorita dos Beatles, qual que a gente não citou aqui, que também tem um teor político que você acha legal mencionar. Comenta aí embaixo, a gente continua o papo aqui na seção de comentários. Até a próxima, tchau, tchau.